Existem momentos em que Deus interrompe completamente a realidade humana, momentos tão intensos que parecem impossíveis de serem descritos com palavras. E talvez nenhuma visão da Bíblia seja tão assustadora, tão grandiosa e tão sobrenatural quanto a visão que o profeta Isaías teve diante do trono do próprio Deus. Porque naquele dia, Isaías não viu apenas um anjo, não viu apenas uma manifestação espiritual. Ele viu o Senhor assentado em seu trono. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Coach e hoje nós vamos mergulhar em uma das experiências mais impactantes de toda a Bíblia. Uma visão tão poderosa que fez um profeta acreditar que estava prestes a morrer. Então, vamos para cima. Tudo começa com uma frase aparentemente simples: no ano em que morreu o rei Uzias. Mas esse detalhe muda completamente o peso dessa cena, porque, primeiramente, quem era o rei Uzias? Bom, Uzias foi um dos reis mais importantes de Judá. Durante décadas, o reino viveu crescimento, segurança, prosperidade. Jerusalém estava forte, o exército era poderoso, as fronteiras estavam protegidas. Mas, com o passar dos anos, Uzias começou a acreditar que seu poder o colocava acima dos limites estabelecidos pelo próprio Deus. E então aconteceu algo impensável. O rei entrou no templo para exercer funções que pertenciam apenas aos sacerdotes. Na mentalidade hebraica, aquilo não era apenas desobediência, era profanação. Segundo o relato bíblico, naquele instante, Deus o feriu com lepra. O rei ficou leproso e passou o resto da vida isolado. Muitos anos depois, ele morreu. Agora, o grande rei está morto. O homem que parecia invencível acabou derrotado pela própria arrogância. Jerusalém vive então um momento de insegurança. O povo teme o futuro. O reino entra em crise. E é nesse cenário que Isaías entra no templo de Jerusalém. Talvez procurando respostas, talvez tentando entender o que estava acontecendo com a nação. Talvez buscando Deus em um momento de medo coletivo. Mas, ao entrar naquele lugar, Isaías não encontra apenas silêncio. Ele encontra uma visão que mudaria sua vida para sempre. E sobre isso ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías não descreve um homem comum. Ele descreve majestade absoluta, grandeza, santidade, poder. As vestes do Senhor enchiam completamente o templo, como se a presença divina fosse maior do que qualquer estrutura humana seria capaz de conter. Mas então, a visão se torna ainda mais assustadora. Acima do trono estavam os serafins, criaturas celestiais ardendo em santidade. Cada um possuía 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Agora presta atenção nisso aqui. Mesmo seres celestiais não ousavam olhar diretamente para a glória de Deus. E enquanto voavam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que as portas do templo estremeceram. O lugar foi tomado por fumaça. A cena parece mais próxima de um colapso cósmico do que de uma experiência sobrenatural, porque na Bíblia o contato verdadeiro com Deus nunca parece confortável, parece assustador. E então Isaías reage da maneira mais humana possível. E sobre isso ele escreveu: ai de mim, estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Isso é poderoso. Isaías entende imediatamente uma coisa: homens pecadores não podem ficar diante da santidade absoluta de Deus. Naquele instante, ele acreditava que iria morrer, porque no pensamento hebraico, ver a glória divina era algo tão perigoso que muitos se preocupavam. Moisés viu apenas parte da glória de Deus. Ezequiel caiu por terra diante da visão celestial. Daniel perdeu as suas forças diante das manifestações espirituais. Mas Isaías está diante do próprio trono. E então acontece uma das cenas mais impressionantes de toda a Bíblia. Um dos serafins voa em direção ao profeta e nas mãos uma brasa viva retirada do altar celestial. E aquela criatura toca os lábios de Isaías e diz: teu pecado foi removido, tua culpa foi purificada. Percebe o peso disso? O mesmo Deus, cuja santidade parecia destruir, agora purifica. O mesmo fogo que poderia consumir, agora transforma. E naquele instante, Isaías deixa de ser apenas um homem assustado diante do sobrenatural. Ele se torna um profeta. Mas então, a visão revela algo ainda maior. Isaías ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? Agora pensa nisso. O Deus que faz os céus tremerem, o Criador diante do qual os serafins cobrem o rosto, está chamando um ser humano. E Isaías responde com uma frase que atravessou séculos: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma das maiores transformações da Bíblia. O homem que começou a visão acreditando que iria morrer, termina disposto a dedicar a própria vida à missão de Deus. Mas existe um detalhe impressionante nessa passagem. Tudo começou em um momento de crise, no ano em que morreu o rei Uzias, no momento de insegurança nacional, no momento em que o povo não sabia o que aconteceria depois. E é exatamente ali que Isaías descobre algo maior que reis, maior que governos, maior que impérios. O verdadeiro rei ainda estava no trono. E talvez seja por isso que essa visão continua tão poderosa até os dias de hoje. Porque ela revela algo que a humanidade moderna tenta esquecer. Deus não é apenas uma ideia filosófica, não é apenas símbolo, não é apenas tradição religiosa. Na Bíblia, Deus é descrito como uma realidade tão santa, tão grandiosa, tão poderosa, que até criaturas celestiais tremem diante dele. E talvez o mais assustador nessa história não seja a aparência dos serafins. Talvez seja perceber que Isaías entrou no templo esperando encontrar respostas humanas e acabou diante da presença do próprio Deus. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!